São Paulo é a cidade mais influente da América Latina. A cidade de São Paulo segue como a mais populosa do Brasil. A cidade mais rica do país. A quantidade de pessoas sem teto quase triplicou. São Paulo, o estado mais rico do Brasil e sua capital é o Centro Financeiro Nacional. Mesmo com tamanha riqueza, nosso estado mais populoso vem decaindo ano após ano, com problemas que parecem impossíveis de solucionar. Nesse vídeo, nós vamos entender a decadência de São Paulo. De acordo com o mais recente censo do IBGE, realizado no ano passado, o estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes, uma população praticamente tão grande quanto a da Argentina. É inegável que os maiores atributos do estado mais populoso são os econômicos. A Bolsa de São Paulo é a mais importante do país e da América Latina, onde acompanha-se dia a dia o sobe e desce do mercado financeiro. O Brasil depende enormemente de São Paulo. Os brasileiros, no geral, olham para o estado e o veem como uma grande oportunidade para mudar de vida. Sendo economicamente tão importante, avançado e integrado, São Paulo recebeu uma quantidade massiva de imigrantes em toda a sua história. Pessoas vindo de todas as regiões do Brasil, inclusive de estados vizinhos, foram para a metrópole em busca de melhores empregos e qualidade de vida, com salários que garantissem o mínimo de dignidade. Mas da mesma forma que as pessoas vão, elas podem voltar. E isso aconteceu com São Paulo nos últimos 3 anos. A decadência paulista não começou ontem e do nada tive a ideia de fazer esse vídeo. Muito pelo contrário, ela vem se aprofundando dia após dia há muito tempo. 2020 foi o ano catalisador, onde São Paulo deixou de ser visto com os olhos de antes. Se antes milhões de brasileiros viam oportunidade de mudança, a partir dali outra paisagem tomou conta do imaginário das pessoas sobre o estado, e especialmente quanto à capital. Para que morar numa cidade suja e caótica, quando com a internet eu posso fazer tudo de qualquer lugar do mundo? Existem lugares mundo afora que se caracterizam por serem as chamadas terra das oportunidades. Nova York é um exemplo disso nos Estados Unidos, só para efeito de comparação. Aliás, fiz um vídeo mostrando como as pessoas estão fugindo da cidade americana e está listado aqui na descrição para você conferir depois. Já São Paulo é a terra das oportunidades brasileiras, ou pelo menos era. Afinal de contas, no mundo absolutamente digital, a realidade perde seu valor. Pode parecer um papo muito futurista, mas é a realidade dos tempos modernos. A internet exterminou a necessidade de você estar num grande centro urbano para crescer na vida profissionalmente. Você não precisa estar numa metrópole movimentada como São Paulo para trabalhar numa grande multinacional. O mundo se tornou digital, assim como os empregos e toda uma economia. Essa é uma das grandes razões para as pessoas terem abandonado São Paulo. Isso porque o mundo inteiro estava trancado em casa no auge da crise sanitária de 2020. Longos meses se passaram com o mundo paralisado. Mesmo com as ruas vazias, a economia continuava de certa forma ativa, por conta do avanço do nível da digitalização da sociedade. Assim, milhões de brasileiros passaram a trabalhar home office. Se você pode trabalhar de casa, por que ficar numa cidade que é estressante, caótica, com mobilidade urbana questionável, ruas sujas e cheias de moradores em situação de rua? E o pior, uma cidade cara. São Paulo é ao lado do Rio de Janeiro, a capital mais cara de se morar em todo o Brasil. Você percebe como os benefícios para morar numa cidade assim nos tempos atuais são cada vez menores? Do interior paulista, numa cidade mais pacata, as pessoas conseguiram ganhar o mesmo salário, ou até um melhor, direto de casa, com maior qualidade de vida. Aliás, uma pessoa consegue isso em qualquer parte do Brasil hoje. Não importa se você está em Brasília, no centro do poder, ou no interior do Acre. Assim, as pessoas saíram de São Paulo, capital, e migraram não só para o interior do mesmo estado, mas também para outros estados. O metro quadrado de um apartamento na capital paulista vem subindo ano após ano, se consolidando como um dos vilões dos moradores locais. A cidade encerrou 2022 com alta de mais de 15% nos preços de aluguel, segundo o índice do site Quinto Andar. Essa alta não foi inédita, apenas confirmando a tendência de subida do ano anterior de 2021, que teve um crescimento de 3% no preço dos aluguéis. Em julho de 2022, o valor médio de um apartamento de 2 quartos com 65 metros quadrados no centro paulista era de pouco mais de R$ 3.400. Entre as regiões, é possível notar que a mais cara é a Zona Oeste, com um preço médio mensal de R$ 3.962. Já a Zona Leste tem um custo menor, com o aluguel custando em média R$ 1.800, segundo dados do portal Imóvel Web. O problema do alto custo de moradia assola São Paulo.
Em meados de 2022, o site UOL coletou uma série de depoimentos, especialmente de jovens que haviam decidido deixar São Paulo. Eles decidiram ir para os mais diversos estados, incluindo suas terras natais. Tudo para deixar São Paulo em busca de uma vida melhor. Numa pesquisa feita no início de 2022, mais da metade dos moradores da capital disseram que, se pudessem, sairiam da cidade. Mas um outro problema de São Paulo, e muito provavelmente o maior deles, é que uma parte imensa de sua população que não tem casa. A capital econômica do país, o estado que move a indústria e os setores de serviços e consumo de uma das maiores economias do planeta. Mesmo assim, São Paulo está empilhada de problemas socioeconômicos. O problema mais marcante é visível a olho nu. Basta dar uma volta pelo coração de São Paulo que você entenderá o que eu estou falando. A quantidade esmagadora de pessoas em situação de rua que se amontoam pelas ruas paulistas. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, usando dados do Cadastro Único Nacional, mais de 86 mil pessoas vivem em situação de rua em todo o estado de São Paulo atualmente. Esse número representa um aumento de 7,7% nos registros em comparação ao de novembro do ano passado, 2022, quando foram contabilizadas quase 80.600 pessoas sem um teto para chamar de seu. Para você entender como tem tanta pessoa em situação de rua no estado paulista, em todo o país existem 206 mil pessoas na mesma condição, ou seja, 42% das pessoas que vivem nas ruas no Brasil estão no estado de São Paulo. E como eu venho dizendo no decorrer do vídeo, toda a situação crítica no estado de São Paulo é ainda pior na cidade de São Paulo. A quantidade de mendigos, mais uma vez, exemplifica isso. Apenas na capital paulista tem mais de 52 mil pessoas nas ruas. São Bernardo do Campo, a segunda cidade do estado com mais sem-tetos. O número é de pouco mais de 1.000 pessoas vivendo sob essas circunstâncias. Essas pessoas são, essencialmente, vítimas de uma realidade que não lhes oferece grandes perspectivas de melhoria de vida. Desesperadas, elas não têm para onde correr, então seguem dormindo debaixo da ponte. Mas quando o assunto são as ruas de São Paulo, uma outra coisa vem à mente de qualquer brasileiro. Uma imagem repulsiva e vexaminosa, a da Cracolândia. Ruas absolutamente infestadas por pessoas entorpecidas pelas mais diversas drogas, especialmente o crack. Daí o óbvio nome. A Cracolândia é tão fixa no imaginário brasileiro quanto as favelas, a essa altura do campeonato. Até porque ela não é um problema novo, já que vem se arrastando desde o século passado. Tudo começou nos anos 90, quando surgiu a primeira, sim, a primeira, se estendendo pelas mais diversas ruas paulistanas. O crack era uma droga muito nova à época, o que pode explicar em parte a completa incompetência das autoridades em lidar com o problema. Naqueles anos, o Brasil vivia uma forte crise econômica, onde tudo era caro, menos o crack. Sendo barato e de efeito potente e altamente viciante, dá para entender como se tornou um problema de saúde pública e segurança em tão pouco tempo. Apenas no último ano, a Cracolândia se espalhou por outras 8 ruas. Esse movimento aconteceu tanto por naturalidade, quanto porque o governo local buscou dispersar o centro da região de usuários de drogas pesadas para outras partes da capital, atendendo a pedidos de moradores das redondezas da Cracolândia, que não suportavam mais morar perto de uma situação como essa. Porém, existem controvérsias quanto a esse argumento do Estado, que roga para si os créditos, pois existem indícios de que a mudança de local do centro de drogas partiu por ordem dos traficantes. Parece que eles mandam mais que o próprio poder estatal, não é mesmo? Constantemente ocorrem operações sociais e policiais em busca de solucionar essa questão, mas não adianta, nunca adianta. A Cracolândia continua existindo a despeito de algumas poucas prisões sendo feitas. O problema é mais real do que nunca. De acordo com um estudo da Universidade Federal de São Paulo, 4 em cada 10 moradores da Cracolândia estão lá há pelo menos 10 anos, indicando que a série de operações feitas nesse período foram, em última análise, inúteis. O mesmo estudo constatou que o maior pico de usuários ocorre ao fim da tarde, quando quase 2.000 pessoas se amontoam para se drogar. Sim, justamente no horário de pico, quando milhões de trabalhadores estão encerrando o expediente exaustos e no trajeto para casa ainda precisam evitar uma área tão perigosa e instável. Isso tudo no centro da capital do estado mais rico do Brasil. É uma vergonha para a cidade, para o estado e para o país. Uma vergonha que, inclusive, chega aos principais jornais do mundo, como o Financial Times, que recentemente publicou uma extensa reportagem mostrando como o centro de São Paulo está em profunda decadência e a miséria cresce cada vez mais. Esse é o retrato de São Paulo, um estado rico na mesma medida em que é caótico e decadente.
Renda sem chefe. Isso mesmo, eu criei um método que te permite construir uma renda segura sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Não pense que o problema é só no Brasil. Londres também está em franca decadência e as pessoas estão abandonando a capital britânica. No vídeo que aparece agora na sua tela, eu explico o porquê. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!